Fala, gente, beleza? Tranquilo? Maravilha! Então vamos lá, vamos começar aqui mais uma resolução aqui de um vestibular. Hoje a gente vai pegar o vestibular da FUVEST, vestibular que foi aplicado aqui no dia 24/11 de 2019. Você não era nem nascido ainda, né? Essa prova valeu aí para o ingresso em 2020. E como referência, eu vou pegar a prova V, né, ou 5, né, não sei, né, se é prova V, se é prova 5, é a nossa primeira fase da FUVEST, múltiplo chute, e da nossa parte de biologia são 10 testes. E você já sabe que a minha ideia aqui não é só ficar falando letra, não, porque isso daí você vê em qualquer outro lugar. Então, eu sempre falo que você estudar resolvendo alguns vestibulares é um negócio bem eficiente, né? Porque a minha ideia é falar o seguinte: o exercício 1 deu a letra A, mas por que não pode ser a letra B? Por que não pode ser a letra C? Então, desse jeito aí, você vai render muito bem nos seus estudos. Então, vamos lá, vamos lá. Então, o primeiro exercício, na verdade, aqui você tem um texto, né, que vale ali para as duas primeiras questões. Vamos ler aqui, ó. Então, o texto para as questões 48 e 49. Óbitos por cepas de bactérias resistentes a antibióticos vêm crescendo. Um estudo do governo britânico estima que, em escala global, os óbitos por cepas resistentes já cheguem a 700 mil por ano. E as coisas têm piorado. Além das bactérias, já estão surgindo fungos resistentes. Por exemplo, é o Candida auris. Qualquer solução passa por um esforço multinacional de ações coordenadas. O crescente número de governos isolacionistas e até antidarwinistas, olha as coisas que a gente tem que ouvir, não dá razões para otimismo. Pois é, né? A urgência. O estudo britânico calcula que, se nada for feito, em 2050, as mortes por infecções resistentes chegarão a 10 milhões por ano. Tudo bem, a gente deu ali um texto com as informações legais. E a questão de número 48, a ideia dessa questão é que você veja aqui o texto e tire algumas conclusões. Tá? Então, olha só. O autor expressa preocupação com o fato de que as soluções para o problema apontado passam por um esforço multinacional. Então, isso daqui é uma coisa interessante para a gente grifar, né? Então, é um esforço multinacional. Não depende só de um país. Depende da troca de ideia entre eles. Ixi, aí você já viu que já vai dar confusão, né? Em face ao crescente número de governos isolacionistas. Por quê? Bom, olha só a letra A, hein? A letra A falou o seguinte: áreas de menor índice de desenvolvimento socioeconômico são as únicas. Ó, sempre quando aparece na biologia única, apenas, somente, fica desconfiado, hein? Fica desconfiado. Ó. São as únicas atingidas devido à falta de recursos empregados em saúde e educação. Não, gente. Esse fungo aí, o Candida auris, ele pode ali estar presente em qualquer país, né? Então ele não tem preferência ali por países com menores índices de desenvolvimento, né? Então não, né? Por exemplo, nos Estados Unidos tem esse vírus, né? Esse fungo, desculpa, esse fungo. Sério? Sério mesmo, né? Então não é exclusivo aqui só de algumas regiões do mundo, não. Olha essa segunda, letra B, ó. As cepas resistentes surgem exclusivamente, olha a palavra perigosa, hein? Olha a palavra perigosa. Exclusivamente nos países que se negam a aderir a acordos sanitários comuns, né, constituindo ameaças globais. Não, o problema é esse exclusivamente, gente. Então, a chance de ele aparecer nesse tipo de país é maior, mas nada impede que ele vá aparecer em um país aí que, por exemplo, adota esses acordos internacionais. Então, o problema não exclusivamente. Olha a letra D aqui. Vamos lá, né, irmão? Porque ó, a letra D fala o seguinte: o comércio internacional é o principal responsável por espalhar doenças nesses países, tornando-se vulneráveis, apesar de os programas de vacinação terem alcance mundial.
Ó, quando você fala aqui de comércio internacional, não necessariamente, tá? Vai ser o principal responsável por espalhar doenças. Já pensou em turismo? Né? Em turismo, assim, um monte de gente pegando avião indo de um lado para o outro no mundo? Então ficou meio estranho esse principal, tá? E outra coisa, né? Apesar de os programas de vacinação terem alcance mundial, bom, você não tem vacina contra todas as doenças, e falar que você tem um programa de vacinação de alcance mundial, acho que você está sendo muito pretensioso, né? Você tem que ser um pouco mais realista. Então, tem alguns lugares onde vacina, né, mesmo que algumas pessoas não curtam muito, ela está disponível, só que em outros locais ela não estará disponível. Então, esse alcance mundial das vacinas ficou também forçou um pouco a amizade. E olha a última, a pesquisa nessa área é de âmbito nacional. E, portanto, novas drogas, opa, Proerd, hein, Proerd, ó, não terão alcance mundial, mas apenas regional. Não, gente, está errado. Porque você até pode ter, por exemplo, uma pesquisa de âmbito nacional, mas quem disse que essas novas drogas não poderão ser disponibilizadas para outros países? Lógico que sim, né? Pagando bem, né? A galera funciona assim, desse jeito, né? Você cria um negócio ali, um medicamento em um local, meu, se tem gente querendo comprar seu medicamento, você não vai ficar segurando ali, não, você vai vender também, né? Obviamente. Então, essa daí ficou meio estranha, né? Não ter alcance mundial, forçou um pouco a amizade. Então, você vê que numa análise aqui, né? Na calma, na manha, sem desespero, a gente já chega aqui na letra C. Na letra C falou o seguinte, ó: desafios atuais em meio ambiente e saúde são globais. Lógico, uma coisa que acontece num país pode muito bem influenciar em outro país. É só pensar, por exemplo, em queimadas, né? Acho que aqui no Brasil não tem, né, problema com queimada, mas vamos imaginar que num outro país está tendo queimada e a fumaça pode ir muito bem, ir de um país para o outro. Né? Não tem fronteira para a fumaça. É verdade, né? E soluções dependem da adesão de cada país aos protocolos internacionais. É lógico, né? Todo mundo tem que falar a mesma língua, né? Pelo menos assim na parte da saúde, né? Legal essa questão. Você vai ver que nesse vídeo eu não vou fazer todas as questões dessa prova, senão o vídeo ele vai ficar muito longo. Então eu vou separar em 3 partes, tudo bem? Daí depois você vai ver que vai ter os outros links aí para você acessar, tá? Só dar uma fuçada aí no YouTube que você vai achar. Olha essa outra questão aqui, ó, questão de número 49. Agora falar especificamente de fungo. Legal essa questão, ó. Várias espécies do gênero Cândida, que pertence ao grupo de fungos unicelulares, reproduzem-se por brotamento, gemulação, espalhando-se rapidamente. No grupo dos fungos pluricelulares, a rápida colonização de novos ambientes deve-se em grande parte ao fato de que esse grupo possui o quê? Então, fungo é um negócio muito louco, né? Parece que às vezes ele aparece do nada, né? Parece que é geração espontânea. Por exemplo, você está ali comendo um pão, maravilha, você fala, vou deixar um pedaço desse pão para amanhã. Aí quando você pega o pão no dia seguinte, né? Mas tá todo embolorado, né? Então ele já tá meio até cinza ali, já tá com aquele tempero especial. Fala, como assim? O negócio apareceu do nada? Não, não é que aparece do nada. É que fungo é uma desgraça, porque ele produz uma estrutura de dispersão que se chama esporo. Esporo é como se fosse um pozinho, tá? Então, o fungo ele vai produzir esse esporo e ele é jogado no vento mesmo, né? Bate um ventinho ali, por exemplo, já era. Vai levar esse esporo aí para um monte de lugar. Então vai cair em você, cai no chão, cai na comida, né? E se ele cair em algum lugar interessante, ele vai ali germinar e vai dar origem ali a novos indivíduos. Então a gente tem que caçar mais ou menos isso aqui nesse exercício. Né? Então, por exemplo, ó, vamos começar de baixo para cima? Vamos mudar a ordem agora, vamos começar de baixo para cima? Na letra E, já é uma besteira, uma besteira. Aqui que você bate o olho e você já fala, meu, já posso tirar. Falar que tem fase autotrófica. Sempre vão tentar te enganar e vão falar que fungo é autótrofo, autotrófico, tanto faz. Cara, quando você fala que ele é autótrofo, é que ele consegue produzir o próprio alimento. Traduzindo, ele faz fotossíntese. Mas isso é besteira, isso é mentira. Fungo é heterótrofo. Olha a letra dado, ó. Cistos de resistências
de resistência que encapsulam adultos diploides. Ó, quando você pensa em cisto, normalmente quem forma cisto é bactéria, tá? Mas pode ser também alguns outros protozoários, por exemplo, a ameba forma cisto, que é uma estrutura de proteção. E normalmente isso daí vale para os unicelulares, tá? Os indivíduos unicelulares, e aqui ele está falando que o fungo é pluricelular, e eu não vou ter um cisto que vai encapsular um adulto inteiro, tá? Então já está meio estranho isso daí, ó. Essa letra C já está errado porque, ó, ele fala zigoto haploide. Gente, se é zigoto, subentende que veio de uma fecundação. E se veio de uma fecundação, teve a união dos gametas. Então é diploide, né? Zigoto vai ser 2N, vai ser diploide, não haploide. Ah, olha só. E essa letra B, né? Essa letra B, ó, já tem uma besteira aí, ó. Que ele fala reprodução assexuada. Tudo bem, isso aí pode até ser, né? Produzindo descendentes que são genotipicamente diferentes. Isso que está errado. Quando você faz reprodução assexuada, você vai formar clones. Você forma indivíduos Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ou seja, indivíduos geneticamente idênticos, né? Então você vê que por exclusão a gente chega aqui na letra primeira, na letra A. Então vai ter a formação de esporos haploides que germinam e vão colonizando o ambiente, né? Boa questão essa daí, questão interessante também, ó. Tem próximo aqui? Tem, ó. Né? Então, boa parte da floresta amazônica, um beijo pessoal da Amazônia que está assistindo a gente agora ao vivo, BR, cresce sobre solos pobres. É verdade isso, é verdade, né? Por isso que o desmatamento da Amazônia é um negócio tão ruim, né? Porque o solo já é pobre, você já tira aquela cobertura vegetal, cara, não vai ficar com nada ali, né? Então, vai dar muito certo, né? Sua exuberância, portanto, deve-se ao fato de que uma grande proporção dos nutrientes advindos da própria floresta retorna à vegetação. É aquele lance, né? Tem ali uma folhagem muito exuberante ali numa árvore, a parte daquelas folhas caem ali no pé da árvore, já tem um processo de decomposição acontecendo, formam os nutrientes inorgânicos que são absorvidos ali pelo próprio vegetal. Então você tem uma reciclagem da matéria muito intensa. É só ninguém encher o saco. É só você não enche o saco, deixa lá que a floresta ela cuida dela mesma, né? Muito bom, né? Então, quando se derruba a floresta de uma área de dezenas de quilômetros quadrados e em seguida ateia-se fogo, né? Então não basta derrubar, você ainda taca fogo no rolê, né? Olha que bizarro, né? Ateia-se fogo no local aí como preparo para o plantio, esse ciclo aí de reciclagem da matéria orgânica, obviamente ele vai ser interrompido, o que causa uma série de efeitos. Tá? Então a gente tem que pensar que a gente tem a floresta, a gente derrubou a floresta e botou fogo ali nela. Tá? Então é essa ideia desse exercício. Então identifique corretamente a relação dos efeitos mencionados em com a derrubada e a queima da floresta. Tudo bem. Então você tem que pensar nesse processo. Primeiro eu vou derrubar, tá? Depois eu vou tacar fogo ali e vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Então, por exemplo, aqui ó, na letra A, num primeiro momento, né? Porque isso aqui é como se fosse uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo, 1, 2 e 3. Então, primeiro momento, segundo momento e terceiro momento. Eu consigo matar esse exercício só olhando para o primeiro momento, você vai ver, ó. Porque olha só, número 1 ali, na letra A, diminuição de curto prazo da fertilidade do solo pela queima da vegetação. Não, gente. Isso é um negócio meio estranho da gente falar, mas por incrível que pareça, a curto prazo, não. Porque as próprias cinzas, elas atuam ali como nutrientes para aquele ambiente. A curto prazo. A longo prazo é outra história. Tá? Então, aqui a curto prazo, você não tem uma diminuição. Você tem até um certo aumento ali da quantidade ali de material disponível que vai, entre aspas, fertilizar aquele solo ali, que seriam justamente as cinzas. É meio estranho a gente pensar assim, mas é isso que acontece mesmo. Olha a B, ó. Aumento
de curto prazo da fertilidade do solo, sim, sim, pelo efeito direto do calor do fogo sobre o solo superficial. Não, 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 não. Aqui é um negócio meio estranho da gente imaginar. Ele está falando que pelo calor do fogo ali no solo, misteriosamente aumentou a fertilidade do solo. Não, tá errado. Tá errado, cara. É a mesma coisa que você pensar o seguinte: eu tenho um pedaço de chão. Se ficar batendo muito sol naquele pedaço de chão, ele fica mais fértil. É meio estranho a gente pensar assim, mas é isso que ele está falando aí na B, na primeira da B, né, que o calor ali daquele fogo que aumenta a fertilidade do solo. Não é isso. Não é isso. Você queima ali a árvore, forma cinza, e aquela cinza, aí sim, aumenta a fertilidade do solo. Então, essa daqui ficou estranha. Mas esse exercício aqui é meio perigoso, viu, gente? Ele não é um exercício fácil, não. Olha a letra D. Vamos para D? Vamos para D, vamos para D, ó. Letra D falou o seguinte, ó. O mesmo problema da letra B. D1. Aumento de curto prazo aqui da fertilidade do solo pelo efeito direto do calor do fogo sobre o solo superficial. Não, 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 não. É a mesma discussão que a gente fez ali para a letra B. Então, tá fora também. E essa letra última fala o seguinte, ali no número 1, ó. Aumento de longo prazo. Esse é o problema. Não é longo prazo. Da fertilidade aqui do solo pela deposição das cinzas. Não, gente. Então, essas cinzas, elas não vão causar uma fertilidade de longo prazo naquele ambiente. Não, é de curto prazo. Porque, por exemplo, às vezes pode até bater um vento ali, pronto, leva metade da cinza embora, né? Você tá ligado que cinza é uma desgraça para sair voando. Então, a longo prazo, não. Não. Então tem que ser aí essa letra C. Você viu que por exclusão, né? Então você tem que ter essa maldade também, tá, gente? Viu ali que tem uma parte errada? Corta, corta, tira, tira, tira. Então, ó, olha o que acontece aí nessa sequência. Primeiro, realmente tem um aumento de curto prazo da fertilidade do solo pela deposição das cinzas, né? Que foram provenientes da queima ali daquelas árvores. Só que qual que é o grande problema? Você queimou tudo ali, ó. Então você vai ter uma perda da biodiversidade devido à remoção da vegetação, tá? E mais a longo prazo ali, você vai ter um aumento temporário da evaporação da água, da chuva que atinge o solo exposto. Então, você praticamente não tem ali muita vegetação naquele ambiente, se chove, né, aquele solo ali está muito desprotegido. Então, depois que choveu ali, abre o sol novamente, vai evaporar quase toda aquela água. Então, essa letra C é a sequência de eventos aí mais plausível nesse tipo de contexto. Difícil essa questão. Essa questão não é fácil, essa questão é difícil. Essa 51 é um clássico. Essa daqui é um clássico. Ele vai tentar te enganar um negocinho aí, mas você precisa ter a maldade aqui, ó. Qual das curvas representa o crescimento de um inseto hemimetábulo desde seu nascimento até a fase adulta? Aí quando a galera vê aquele hemimetábulo, já começa a ter as várias teorias na cabeça. Mas não sei o que. Não, 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 não. Para com essas teorias. Não, 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 não. Não interessa se o inseto é ametábulo, é hemimetábulo, holometábulo, não interessa. Interessa. O gráfico dele sempre vai ter o mesmo padrão, não é? Só que antes da gente discutir, então, qual que é o gráfico aqui, vamos só relembrar o que é o tal do hemimetábulo. Então, hemimetábulo é quando o inseto ele tem aqui uma metamorfose incompleta. Por exemplo, a barata. A barata, né? Então, o que a barata ela faz? Ela vai lá e bota o ovinho dela. Só que de dentro daquele ovinho vai sair uma forma que se chama ninfa. Essa ninfa é uma barata incompleta. Tá? Talvez você já tenha tido até a sorte de ver essa ninfa. Ela é menorzinha, a coloração dela é um pouquinho diferente em relação à barata adulta que vem para te assombrar, e é muito fácil de você saber que você está olhando para uma ninfa, porque ela não tem asa ainda. É mesmo? É mesmo. Né? Então, você vê ali, você olha, você fala, aquilo é uma barata. Só que parece que está faltando alguma coisa, é a asa. Mas
pode ver ali com mais cuidado ali, você vai ver, né? Realmente não tem asa ali muito bem formada. Aí depois ela sofre a metamorfose incompleta para formar aquela barata com asa ali que vai voar no seu cabelo e vai te assombrar a noite inteira. Ai, pois é, né? Mas vamos relembrar algumas coisas importantes, ó. Porque olha só, quando eu penso aqui nos animais, eu tenho esses dois gráficos de padrão de crescimento corporal em relação ao tempo. Então, tem aquele gráfico azul, que ele está mostrando o quê? Que é um crescimento contínuo, certo? O bicho ele cresce um pouquinho a cada dia. Ali no gráfico de baixo, né, no verdinho, eu tenho um padrão de crescimento corporal descontínuo. Ou seja, eu estou intercalando períodos de crescimento com períodos de não crescimento. É o gráfico em escadinha, tá? Gráfico em escadinha. Ó. E quem é o que nessa história? Você tem que lembrar o seguinte, ó. Quando eu tenho aquele gráfico em escadinha, comemora, que é artrópode. Qualquer artrópode, tá? Não precisa ser só inseto não, tá, gente? Pode ser inseto, crustáceo, aracnídeo, diplópode, quilópode, não interessa. É artrópode. E aquele gráfico azul que eu coloquei? É o resto. É o resto, né? Só que você fala os demais animais. Então você faz parte do resto. Você cresce mais ou menos parecido com aquilo ali, né? Você cresce um pouquinho a cada dia, até que chega num tamanho limite, né? Às vezes o pessoal fica bem pequenininho ali, tá? Então eu já tenho que lembrar que quando eu falo de um gráfico de crescimento corporal, né, no caso do artrópode, você já tem que caçar aí o gráfico de escadinha. Vamos dar uma relembrada aqui, ó. O que esse gráfico ele mostra para a gente, né? Então, o que ele significa, por que ele é assim? Então, você tem que lembrar que um artrópode, ele tem o exoesqueleto formado por quitina. E esse exoesqueleto, ele tem um tamanho definido. Ele não cresce junto com o bicho. Não é que nem o seu esqueleto que cresce junto com você. Negativo. Então, esse exoesqueleto de quitina dos artrópodes, de tempos em tempos, ele é trocado. Não tem aquele lance lá da cigarra, né, que ela tira a casquinha dela. Então, aquela casquinha nada mais é do que o exoesqueleto antigo que estava muito apertado. E ao mesmo momento que o bicho ele sai do exoesqueleto antigo, ele vai produzindo um novo exoesqueleto, tá? Que é a epiderme, tá? Desse bicho que vai produzir esse novo exoesqueleto, que ainda está bem molinho, está bem maleável. Então, daí depois, né, que ele sai do exoesqueleto antigo, tá com um novo exoesqueleto ainda bem molinho, esse bicho normalmente ele se enche de ar, tá? Ou ele bebe bastante água para inchar, para aumentar de tamanho, que é essa subida no gráfico. Daí depois, quando ele aumenta de tamanho, o exoesqueleto dele endurece, aí já era. Aí ele vai ficar sempre naquele tamanho até que tenha uma nova equidise, até que tenha uma nova muda. Tá? Então, bateu o olho ali, né, nesse gráfico aqui ó, de escadinha, comemora, gente. Você sabe que a resposta é artrópode. Então, nessa questão, a gente vai comemorar ó, com o quê? Com a letra última, né? Com a letra E. Falou que é inseto, falou que é artrópode, tem nem que ficar procurando pelo em ovo. Né? Vai pelo gráfico em escadinha, você vai acertar. Tá bom? Tranquilo? Então, gente, é isso. Então, né, se você gostou aí, dá um like, né? Compartilha com o pessoal, né? Para que todo mundo aí consiga estudar também, né? Para a gente passar esse vídeo aí para o pessoal que está se preparando aí para os principais vestibulares, que eu sei que é um negócio que é estressante, é um negócio que é meio difícil aí, mas tudo vai dar certo, tá? Estamos juntos aí, né? Se quiser deixar um comentário, um salve aí, estamos juntos e procura os outros vídeos aqui dessa nossa sequência, né? Eles devem estar aparecendo aqui na sua tela, para você continuar os seus estudos, tá bom? Tranquilo? Então a gente se encontra no próximo vídeo e vou embora. Tchau, fui!